Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu decidi sair pra caminhar, sair do trabalho agora e vim conversar com vocês, agora que as coisas estão mais tranquilas, que eu posso compartilhar mais informações, falar um pouco mais sobre esse assunto. E como vocês viram na thumb desse vídeo, no título desse vídeo, a gente infelizmente teve que usar a saúde aqui na Holanda, um hospital e um médico aqui na Holanda. E esse eu acho que é assim, o pesadelo de todo mundo que mora aqui na Holanda, é ter que ir ao hospital, é ter que ir em médico. Porque eu só ouço reclamações, eu sempre, desde que a gente veio morar aqui a primeira vez, eu só vi reclamações sobre a questão da saúde aqui na Holanda. E a gente teve que passar por isso. Então assim, vou contar tudo desde o início pra vocês o que rolou, pra vocês entenderem melhor. Caso tu ainda não saiba como funciona o sistema de saúde aqui na Holanda, vou aí, resumidamente, falar um pouquinho sobre tudo. Então vamos começar do início. Aqui na Holanda a gente paga plano de saúde, O plano de saúde é obrigatório aqui. Então mensalmente a gente paga plano. E também, teoricamente, tu é obrigado a ter um médico da família, que é um médico, um clínico geral, que sempre que tu precisar de alguma coisa, tu tem que passar por ele, tu tem que ligar pra ele, tu tem que primeiro consultar ele pra depois ir em um especialista, se ele quiser que tu vá num especialista, se ele achar que tu deve ir num especialista. Então assim, é bem complicadinha, tá? A saúde aqui não é assim só tipo falar, eu quero ir no médico X, eu quero ir no médico Y, não. Tu primeiro tem que passar por esse médico da saúde, o teu médico, o teu clínico geral, e aí sim, depois, caso ele ache que tu precisa ir no outro médico, no especialista, ele vai te encaminhar. Só que o problema é que tá tendo uma crise gigantesca de médicos aqui na Holanda. A maioria das clínicas, dos médicos, esses clínicos gerais, do médico da família, tá super lotado, eles não estão aceitando ninguém. E além disso, tem aquele certo problema, que ninguém fala que tem, mas tem sim, que é a questão deles quererem atender apenas holandeses. Não querer atender imigrantes e tal. Eles dizem que não, que isso não existe, não sei o que. Mas a gente que é imigrante sabe que tem isso aí sim, acontece com frequência. Então assim, enfim, vamos seguir aí o raciocínio. Então, como tem esse problema aí com os médicos e tudo mais, tanto da outra vez que a gente morou aqui, quanto dessa vez, a gente nunca conseguiu um médico, a gente nunca teve um médico. E até porque a gente deu graças a Deus que nunca precisou ir. Então, tá tudo certo. Só que aí há uns 2 meses atrás, mais ou menos, o Cauê começou com uma coceira na perna. E no início parecia assim, uma picadinha de mosquito, era bem pequenininha. Só que essa coceirinha não parou, continuou aumentando. A manchinha, que era bem pequenininha, continuou crescendo e super crescendo. E com o tempo, o que era só uma picadinha, que parecia tipo uma picada de mosquito, sabe quando enche, fica uma pequenininha, uma bolinha bem pequenininha? Acabou ficando uma mancha gigantesca do tamanho de uma mão, mais ou menos. E foi aí que a gente começou a se assustar, com esse aumento. Porque até então a gente estava lidando como se fosse alguma picadinha de bicho. Depois a gente achou que poderia ser um fungo, alguma coisa, porque ele tinha andado um dia de calça de chuva. A calça de chuva ficou molhada, bem naquela região. E a gente começou a tratar dessa forma, usando pomadas que a gente trouxe do Brasil e tudo mais. E cara, nada de passar. Chegou um certo ponto que a gente falou, cara, a gente vai ter que ir no médico, não tem mais o que fazer. A gente não tem mais pra onde correr, a gente até pediu ajuda pra um primo, do Cauê, que é médico no Brasil, pra ver se ele poderia nos ajudar, a ver o que a gente poderia fazer. Acabou que as coisas que ele nos ajudou, a forma que ele nos ajudou, as indicações que ele nos deu, acabaram não funcionando, nada tava funcionando. A gente falou, não, tá, chega, a gente vai ter que ir no médico. Não tem mais o que fazer, vai ter que procurar um médico. E aí começou o nosso pesadelo. Porque a gente não tinha a porcaria do médico da família e a gente deveria passar no médico da família pra fazer qualquer coisa. Nesse dia que a gente bateu um martelo que precisava ir no médico, o Cauê foi em várias clínicas, ninguém atendeu ele. A gente ligou pra vários lugares, também mesma coisa, ninguém quis atender. Sempre falavam que tu tem que procurar o teu médico, tem que procurar o teu médico. Só que a gente não tinha médico, entendeu? Não tem o que fazer. Aí no fim das contas, chegando no fim do dia mais ou menos, a gente não conseguiu atendimento em lugar nenhum. Aí a gente decidiu ir direto na emergência.
o correto não é ir na emergência, tá, gente? Aqui o correto, como eu falei sempre, é ligar pro teu médico e ele vai te dizer o que é pra te fazer. Só que como a gente não tinha médico e nenhum médico quis nos receber, a gente decidiu ir direto pra emergência. Chegando na emergência, adivinha o que foi a primeira coisa que nos falaram? Vocês deveriam ter ligado para o médico de vocês. Vocês não deveriam estar aqui. Mas a gente explicou, né, direitinho, com todo amor e carinho. Explicou direitinho que a gente não tinha médico, que a gente não conseguiu atendimento em lugar nenhum e que realmente era uma emergência. Aí a moça da recepção falou, não, beleza, a gente vai atender vocês. E aí a gente vê o que vai acontecer. E a pessoa foi super prestativo com a gente no hospital até. Só que assim, a gente não tinha médico, né? Então não tinha muito o que fazer. Eles até tentaram falar, ai, mas não é possível, porque eu tô vendo aqui na lista que tem, tipo, médicos perto da casa de vocês e que eles têm disponibilidade. Eu falei, moça, mas a gente já tentou de tudo e ninguém perto da nossa casa quer nos atender. E aí começou aquela situação de tipo, poxa, não estão querendo nos atender porque a gente é imigrante ou o que é? Porque a moça ficou assim, com uma cara bem espantada, né? Quando a gente falou que a gente tava há mais de um ano tentando encontrar um médico, que é desde quando a gente começou a pagar o plano, e mesmo assim tava impossível, porque ninguém nos aceitava. Mas enfim, fizemos a triagem no hospital, na emergência. Emergência vazia, né? Não sei se foi a emergência que a gente foi ou se é normal aqui, mas tava vazia, tinha uma pessoa só na nossa frente. A gente foi atendida na triagem, depois a gente passou pra ir no médico. E aí a gente chegou no médico e a médica era uma estudante. E tudo bem, gente, nada tipo contra, eu acho que realmente as pessoas têm que aprender, né? Aí ela olhou, falou tipo, não sei o que é, vou chamar minha superior pra vir dar uma olhada. Aí a gente tá, sem problema, né, tipo, normal, que bom que tu tá, tipo, chamando outra pessoa caso tu não tenha certeza. Aí ela olhou, veio a supervisora, ela olhou também as coisas, olhou e nada, tipo, ela falou tipo, eu não sei o que é, eu acho que isso pode ser uma dermatite ou uma herpes, um negócio assim. Tipo, ela falou várias coisinhas que podem ser, tipo, problemas com fungo e tal. Vou te dar uma pomada e tu passa. Se não passar em até uma semana, aí tu volta aqui ou tu liga pra outro médico. Tipo, foi basicamente isso que ela falou. E a gente já ficou meio pistola, né, com ela, porque tipo, poxa, se tu não sabe também, por que tu não passa a gente pra pra um especialista ou pra algum outro médico dar uma olhada? Mas enfim, não sentimos confiança nela. E mesmo assim, ela deu o medicamento. Aí o medicamento a gente pega também já no hospital. A gente não vai em outro lugar, o próprio hospital te dá. E aí a gente pegou o medicamento e foi pra casa. No mesmo dia, o Cauê decidiu marcar outro médico, porque ele não pegou confiança no que a mulher tava falando. E, enfim. Aí a gente achou uma clínica que fica na Central Station, que eles atendem pessoas que têm plano de saúde, por exemplo, mas que vêm pra cá, tipo, como turista, por exemplo. Que tu tem um plano de saúde, mas tu não tem um médico aqui. Então, nesse lugar, nessa clínica, eles atendem dessa forma. E aí a gente conseguiu entrar em contato com eles, o Cauê marcou uma consulta com eles e foi lá no dia seguinte pra conversar com o médico que ele tinha conseguido marcar. Dessa vez ele foi sozinho nessa consulta e ele falou que o médico já era um senhor mais de idade e a gente tava com desconfiança de uma doença que é chamada Lyme. Daí ele falou com o médico, né, perguntou se poderia ser, e o médico falou, não, com certeza não é, porque eu já vi 1 milhão de casos como esse, com essa doença, que não sei o que, e com certeza não vai ser. É provavelmente algum fungo, algum vírus, alguma bactéria, algum não sei o que. Deu uma explicação lá, que coisa que poderia ser. Enfim, deu 2 pomadas pra eu usar e mandou ele usar por 2 semanas. Caso não funcionasse, era pra ele voltar lá. Aí ok, tipo, ele deu 2 pomadas, né, pra tratar 2 coisas que poderiam ser. Ele falou, não, vai dar, uma das 2 vai funcionar, vai fazendo o tratamento que vai dar certo. Enfim, fez o tratamento 2 semanas. Alguns dias parecia que tinha dado uma melhorada, mas depois voltava de novo no dia seguinte, a mancha super vermelha. E tava, tipo, muito feia a mancha, de verdade, tava muito grande, tava crescendo muito. E aí, mais ou menos, tipo, 1 semana do tratamento, eu encontrei uma clínica de uma médica
que é super bem recomendada aqui na Holanda. E no site da clínica dela tava escrito que eles estavam aceitando pessoas pra se inscrever, né, pra ser paciente dela. E aí o colega do Cauê, que é holandês, ele nos deu uma super dica pra, na hora de aplicar pra um médico aqui, que é realmente fazer uma carta explicando por que tu quer ser aceito pela pessoa, falando um pouco sobre ti, explicando um pouco sobre a tua vida, o que tu faz, onde tu mora, de onde tu veio, se tu já tem algum problema pré-existente, tipo, realmente fazer uma carta de apresentação pro médico pra tu poder ser aceito. E aí, quando a gente viu que essa clínica tava aceitando pessoas, a gente pegou e escreveu uma carta bem bonitinha, com vários detalhes, e aí mandamos pra ela. E não deu nem um dia, eles já nos responderam falando que a gente poderia sim se cadastrar na clínica, que a gente estava sendo aceito. E obviamente a gente ficou super feliz, porque foi a primeira vez que a gente foi aceito por um médico. E ainda uma médica super bem recomendada por vários brasileiros, porque ela fala português. Não que a gente tivesse algum problema com, assim, em falar inglês, nos outros médicos a gente falou inglês, foi tranquilo. Mas assim, tu ter essa opção, se te faltar alguma palavra para explicar sobre algum assunto, também é ótimo. Mas enfim, a gente conseguiu essa médica mais ou menos no meio do tratamento que eu estava fazendo do outro médico. E aí, quando estava próximo do fim do tratamento, como a gente não viu nenhuma melhora na perna dele, ele decidiu ir nessa médica e tirar a dúvida e ver o que ela dizia sobre essa mancha que estava na perna. E ele agendou para ir na médica, foi na médica, e a primeira coisa que ela falou, assim que ele mostrou a mancha na perna dele para ela, foi o quê? Que era Lyme. O outro médico, ele jurou de pé junto que ele já tinha visto centenas de casos e que com certeza não era Lyme. E aí chegou nessa médica aí, ela falou, não, com certeza é Lyme. E aí ela pegou pra provar pro Cauê que ela tava certa, digamos assim, né, pra mostrar que ela realmente sabia o que ela tava fazendo. Ela chamou outros 2 colegas que tinha na clínica e, sem falar nada pra eles, ela pediu pra eles dizerem o que eles achavam que era a perna dele. E os 2 na hora falaram, não, com certeza é Lyme. E pra quem não sabe o que é Lyme, eu vou resumir um pouco, porque talvez tu não tenha visto nunca sobre esse assunto. Mas, por outro lado, talvez tu já tenha ouvido falar por um único motivo, que foi a doença que o Justin Bieber pegou e que foi super falada por um bom tempo. Lyme nada mais é do que uma doença, resumidamente, tá, gente? Porque eu não entendo muito. Eu tô só, tipo assim, resumindo. Ela é uma doença causada por bactéria e ela é transmitida pelo carrapato. Ela é a famosa doença do carrapato. Essa doença, pelo que eu entendi, assim, que é transmitida para pessoas apenas nos países do norte do mundo. E ela pode ser uma doença super grave, ela pode causar vários problemas neurológicos e articulares, se eu não me engano, caso ela não tenha um tratamento adequado e rápido. Então isso, quando ela falou, nos assustou bastante, porque já fazia mais de mês que a gente estava tentando tratamento com outros médicos e nenhum médico estava resolvendo, a gente não estava achando o que fazer, o que era. Mas a médica falou que um mês e pouco é um tempo tranquilo, um tempo razoável para começar o tratamento dessa doença. Então a gente acabou confiando no que ela falou mesmo. E aí, com o diagnóstico, o Cauê começou realmente o tratamento que deveria ter sido feito desde o início, que é com antibiótico. Um antibiótico extremamente forte. Ele tomou antibiótico por 3 semanas, tipo, um tempo muito grande. Ele começou com 2 semanas de antibiótico e aí ele voltou no médico e a médica falou que aparentemente estava tudo certo, né, depois de 2 semanas. Porém, como é uma doença muito grave, muito séria, ele precisaria tomar mais 1 semana só pra garantir, né? Aquele pra descargo de consciência. Esse antibiótico, como eu falei, ele é um antibiótico muito forte, ele afeta diretamente a pele, então eu não podia sair pra rua, não podia se expor ao sol, porque o sol poderia queimar facilmente a pele. Então tem que tomar vários cuidados, além da questão de como ingerir a medicação, pra não ter problema, tipo, de fígado e coisa assim, tipo, afetar outras coisas, por causa dele ser tão forte. E, obviamente, por tomar por tanto tempo. Geralmente, os antibióticos que a gente toma são por 7 dias. Ele tomou por 3 semanas, então você tem noção que, tipo, foi muito tempo, realmente, pra tomar esse antibiótico. Mas, depois que tudo isso acabou, os antibióticos, graças a Deus, né, aparentemente tá tudo certo.
Ele não teve nenhum outro problema mais sério. A médica também falou, né, várias vezes pra ele que ele poderia voltar lá quantas vezes precisasse, se ele sentisse qualquer coisa, qualquer desconforto, qualquer coisa fora do normal, é pra ele voltar lá, porque essa doença ela pode continuar no corpo por mais tempo. Então tem que realmente tomar cuidado, é uma doença muito séria. E como eu falei, né, muita gente pode ter conhecido ela por causa do Justin Bieber. Na época, o Justin Bieber, pelo que eu vi alguns relatos, ele não teve nenhuma mancha de picada, por exemplo, do bicho. Então ele levou por volta de 1 ano pra realmente descobrir. E foi aí que ele teve a paralisia facial. Eu não sei se vocês lembram desse caso, mas dá um Google aí, caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais o que acontece. Mas agora que eu já falei tudo, que esse vídeo já deve estar gigante, vamos ao que interessa, né? Que é quanto que deu essa brincadeira. Porque assim, aqui na Holanda a gente paga seguro-saúde, mas o seguro-saúde não cobre tudo. Aqui na Holanda o seguro-saúde tem um negócio chamado que é tipo seu risco. Basicamente, ele é como se fosse uma franquia do teu seguro. Então, dependendo de quanto tu coloca ali na hora que tu vai contratar o teu seguro, é o valor máximo que tu pode gastar num ano. O nosso, se eu não estou enganada, é 385 euros, que é o máximo que a gente pode gastar no ano. Então, além do nosso seguro-saúde, que a gente paga mensalmente, a gente tem esse valor, caso a gente use médicos, a gente vai entrando nesse valor aí e vai descontando. Quando bater os 385, a gente já não paga mais nada. Eu até sentei aqui, ó, e peguei o celular pra mostrar pra vocês o quanto a gente gastou de médico. Que aí vai ficar melhor do que eu ficar caminhando por aí e falando. Mas vamos lá. A primeira vez que a gente foi no médico, a gente foi direto na emergência. Como eu falei, não era pra gente ter ido na emergência, mas a gente foi. Mas como realmente era uma emergência, eles não nos cobraram o médico, né? O valor do médico, da consulta. Eles só cobraram o medicamento da gente. E o valor do medicamento dessa primeira consulta, né, do hospital foi de 66,34. E aí o segundo médico que foi, né, no segundo dia, que foi o médico que falou que com certeza não era Lyme, que ele deu as 2 pomadas pra ele. Esse médico saiu no valor de 38,24. Também só foi cobrado a medicação, não foi cobrado a consulta. Porque, pelo que eu entendi, né, agora usando o plano de saúde, a gente não é cobrado o médico, tá? Quando a gente vai no médico, eles só cobram realmente os medicamentos que tu precisa. Caso tu tenha um horário agendado, daí não é cobrado o valor do médico, somente o medicamento que ele te der. E o medicamento, ele sai da clínica mesmo, tá, gente? Tu não tem que ir na farmácia. Tu pode ir na farmácia se tu quiser, ou caso não tenha o medicamento na clínica, mas geralmente a própria clínica tem todos os medicamentos deles em estoque. E por último, as 3 semanas de antibiótico, né, que o Coy tomou da última médica que a gente foi 35,10. Então esses foram os valores que a gente gastou de médico pra fazer todo esse tratamento. Foi mais de mês, 1 mês e meio, quase 2 meses de tratamento entre idas e voltas em médicos. Mas esses foram os custos. Então a partir de agora até o fim do ano, né, o Cauê, que foi ele que usou, ao invés de ser 385 euros de franquia, né, que ele ainda teria pra gastar, né, pra pagar, agora ele tem 245,32. Então até o fim do ano, cada coisa que ele for usando no médico, se precisar ir no médico de novo, eles vão descontando até encerrar esse valor dos 385. E aí quando encerrar esses 385, aí sim a gente não paga mais nada. No caso, ele não paga mais nada, né? Porque o meu, eu não usei médico, então eu ainda tenho os 385 pra gastar. Então isso é bom ficar de olho quando tu contrata um plano de saúde, porque às vezes, se tu subir esse risco aí, esse valor de franquia, que tem opção, né? O 385 acho que é o mais barato, o mais baixo que tem. Mas tu tem a opção de subir pra, acho que é 500 e pouco ou 600 e pouco também, se tu quiser. E aí, subindo esse risco, tu baixa o valor do teu seguro mensal, né? O quanto que tu paga mensalmente. Porém, tu tem que lembrar que caso tu use o seguro, tu precisa ter esse outro valor aí pra pagar. E esse valor, ele geralmente vem mais ou menos 1 mês depois da consulta, tá, gente? Ele não vem na hora, não é na hora que tu paga, mais ou menos 1 mês levou pra cair no nosso, pra descontar, né, da nossa conta bancária. Mas é isso, acho que eu expliquei um pouquinho aí de como foi usar o sistema de saúde da Holanda. Foi assim, ó, uma dor de cabeça no início, mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu se registrar na médica.
e a gente vai poder fazer o acompanhamento com ela, né? Então qualquer coisa que a gente precisar, a gente pode ir nela, tanto pra mim quanto pro Cauê. E, né, por tantas idas e vindas em médico, né, e tudo é particular, digamos assim, né, porque a gente tem o seguro, então é como se fosse um médico particular. A gente gastou 140 e poucos euros no total de todo esse 1 mês e tanto de tratamento. Então eu achei um preço bem ok, bem bom. Claro, né, a gente já paga o seguro, que é bem caro até, mas enfim, faz parte, né. Graças a Deus, o importante é que o Cauê já tá bem, que já tá tudo certo. E agora, se Deus quiser, a gente não vai precisar mais usar médico. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que é um pouco diferente, né, caminhando na rua e conversando com vocês. Mas eu queria realmente trazer esse assunto, né, compartilhar essa experiência com vocês. Que faz parte do dia a dia, né, do imigrante. A gente vai descobrindo coisas novas. A gente sabe como é usar a saúde no Brasil, mas a gente não sabia como era usar a saúde aqui. Não sabia como funcionava, não sabia... Literalmente a gente não sabia nada. A gente só sabia que a gente tinha que pagar o plano de saúde e que a gente deveria ter um médico. Mas de resto a gente não sabia de nada, a gente foi descobrindo usando. Cada vez que vinha uma fatura desses médicos eu ficava tipo, meu Deus, a gente vai ter que pagar tudo isso. Mas aí depois vinha o valor descontado, né, que no caso o valor que o plano iria cobrir, o quanto a gente pagaria apenas tipo só a medicação e tal. Então assim, é muita coisa nova, muita informação nova, mas graças a Deus tá tudo certo. Então caso vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de te inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber avisos sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!